sobre medos da cirurgia bariátrica e onde o trabalho de um psicólogo entra nessa importante mudança de vida que faz essa pessoa, que faz esse paciente em relação à cirurgia. Doutora psicóloga Sara Vassoler, bom dia, como vão as coisas? Bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Lucas. Obrigada, agradeço o espaço e a oportunidade de estar aqui. Os impactos que se tem numa cirurgia são muito grandes. A gente desconhece um pouco esse trabalho que é feito de forma paralela junto com um médico em específico, cirurgião bariátrico. As pessoas precisam fazer, querem fazer, mas têm medo de fazer, doutora, essa cirurgia? Pois é, nós temos então, sabemos que a cirurgia bariátrica, ela representa na vida do paciente uma mudança de vida mesmo, né? Tendo sim como pilar principal dessa mudança a questão da alimentação, mas também existe toda uma mudança de hábitos que o paciente precisa conduzir, precisa realizar após o procedimento. E nesse sentido, acredito assim, nessa questão dos medos, entram aí muitos medos que os pacientes nos trazem. Por exemplo, o medo da própria cirurgia, né? Que até um tempo atrás, então, existiam muitos mitos até em relação à bariátrica. Era um procedimento um pouco mais complexo, mas devido a tecnologias, enfim, atualmente sabe-se que é uma cirurgia considerada de baixo risco, né? Tá. Então, apresentando uma segurança muito grande para o paciente. Além disso, eles possuem medos, assim, o pós-cirúrgico tem um medo que eu percebo, assim, que aparece muito em consultório, que é o medo do reganho do peso, né? Ou voltar a engordar. Então, é um medo bem comum em que nós, então, na Gastrobese, por termos a equipe multidisciplinar também, conseguimos conduzir, conseguimos abordar, acolher esse medo, acolher essa angústia, ajudando, então, o paciente a desmistificar. Porque muitas vezes os nossos medos, eles estão associados até a fantasias, né? A imaginações que temos em relação à cirurgia ou a determinado assunto. Então, nós oferecemos esse suporte bem no intuito de estimular o paciente a se encorajar nesse sentido de que ele é capaz, sim, de superar essa fase dos medos que também existe. Muitos pacientes de cirurgia bariátrica têm medos, têm incertezas. Quais são as dúvidas mais comuns assim que chegam? Porque hoje muitas pessoas que nos escutam, que nos acompanham, estão por se definir entre fazer uma cirurgia, entre iniciar uma dieta, fazer treinamentos físicos, mas que sim, em alguns casos, somente a cirurgia resolve. E aí chega na frente da psicóloga, chega na frente da doutora Sara e perguntam o que para ti? Olha, é um leque muito grande, assim, porque é muito peculiar a cada paciente, né? Todas essas dúvidas, incertezas, mas eu diria assim que a cirurgia bariátrica, o paciente encara ou entende como algo assim que fique um método a ser buscado de uma maneira eficaz. Geralmente eles vêm já de várias tentativas de dieta, de reeducação. Então, eles geralmente tentam vários procedimentos anteriores. Quando esses não dão certo, eles buscam, ou dão certo, mas não são duradouros, eles nos buscam. Mas aí vem muito questionamento deles mesmos, né? A incerteza de que, será que eu estou tomando a decisão certa? Será que é o momento para bariátrica? Será que eu vou dar conta, então, desse emagrecimento posterior? Né? O medo do reganho que eu falei, do reganho do peso, é um medo bem comum, bem nessa incerteza, né? Porque o que acontece, geralmente existem frustrações antes das cirurgias, frustrações relacionadas à dieta, ao resultado mesmo da dieta, eles acabam, às vezes, vindo com uma ideia de que a cirurgia também não dará. Certo. Então, nesse sentido, nós trabalhamos enquanto equipe, porque a cirurgia hoje é um dos métodos mais eficazes nessa questão da perda do peso. Então, precisa desse espaço para o paciente trabalhar isso, poder pensar esse medo, essa incerteza para podermos conduzir. O ouvinte participa e a partir de agora o 999687300, você quiser interagir, por gentileza. Olha, bom dia. No que consiste a troca de compulsão na cirurgia bariátrica? Quais são as causas e a incidência, né?
a troca de compulsão. Meu nome é Tatiana, eu fiz a cirurgia em 2015. Tem isso, doutora? Troca de compulsão? Porque muitas vezes o paciente ele é obeso pela compulsão de comer. Ele substitui isso por alguma outra coisa? Acontece? Como é que é trabalhado isso? Bem interessante, Tatiana. Agradeço a sua pergunta. E essa questão da compulsão é algo bem importante, que nós avaliamos até antes da cirurgia, né? Quando apresenta característica compulsiva, no sentido de compreender quais estão sendo os gatilhos, então, que estão gerando essa compulsão, né? Porque cada paciente tem o seu histórico, tem os seus motivos que antecedem a compulsão. Mas após a cirurgia, eu especialmente faço um trabalho bem forte, assim, bem de ressaltar mesmo essa questão, porque é uma questão, mesmo não existindo a compulsão, o paciente às vezes centraliza o seu prazer na comida, né? Então, o prazer central é o comer. E aí, depois da cirurgia, isso não é mais possível na questão da quantidade. Então, quando existe compulsão, geralmente existe uma grande quantidade alimentar ingerida, né? Então, eu faço um trabalho, nós trabalhamos essa questão no sentido trocar, então, como ela fala, né? Compensar essas insatisfações, essas ansiedades em vias saudáveis. Então, depois da cirurgia, a gente faz todo um trabalho voltado à mudança de hábitos, que então a troca da comida será por atividade física, momento de leitura, quem gosta de fazer artesanatos, quem gosta de fazer outras atividades saudáveis, né? E não ficar, então, fixado na comida. Então, nós descentralizamos o poder que a comida tem, não que ela deixe de ser prazerosa, ela continua, mas que a pessoa não continue refém ou dependente dessa comida. 9h44, 9h44, é para você interagir junto com a gente. Lembrando que a Rede de Farmácia São João, o Grupo Ramos de Assessoria em Segurança e Medicina do Trabalho e também a Comercial Zafari e o Hospital São Vicente de Paulo patrocinam o programa Na Ordem do Dia. Para a gente entender, doutora, a questão, por exemplo, a compreensão do paciente, ele vai em questão de poucos dias, aliás, até às vezes poucas horas, se enxergar em um novo corpo. Muitas vezes o paciente com 100, 110, 115, 130, 150 quilos. E é necessário um trabalho ou a autoestima ela já vem automaticamente, a vida dele passa a ser diferente, melhor, simplesmente porque ele já fez a cirurgia? Ou não? Como é que funciona? Importante essa pergunta, Lucas. Na verdade, precisa sim de um trabalho psicológico relacionado, porque o paciente constituiu a imagem dele até aquele momento de vida da cirurgia com um corpo obeso. Então, assim, ele se vê, né, com o corpo diferente do que será após a cirurgia. Então, esse trabalho ocorre em casos em que o paciente diminui o peso, né, 20, 30 quilos, mas ele não consegue se ver com aquele peso eliminado. Então, é a mudança da imagem corporal que nós falamos e que aí nós trabalhamos justamente para auxiliar o paciente a se reconhecer e ter uma consciência real do seu corpo. Então, esse trabalho é bem importante, assim, alguns pacientes precisam de intervenção nesse sentido. E a questão da autoestima, em alguns casos ela é automática, então assim, conforme estou perdendo peso, estou melhorando minha autoestima, que a maioria dos casos ocorre isso, mas em alguns casos, devido a essa questão até da imagem corporal, precisa sim de um auxílio, de um suporte, para que o paciente resgate essa autoestima que talvez há muito tempo estava defasada, estava negativa, né? Certo. Em relação ao seu próprio corpo. Então... É importante. 9h46, vou aprofundar um pouquinho mais o nosso bate-papo em relação à participação de um psicólogo, né, e do estudo do comportamento desse paciente, que algumas vezes, doutora, já vem de um transtorno de humor, já vem de um estado depressivo, às vezes até de uma fobia social, né? E esse transtorno alimentar, que em muitos casos leva à obesidade, tem que ser acompanhado, né? Já teve casos que a senhora encontrou que após a cirurgia houve necessidade de uma intervenção maior até do que antes
porque eu venho de anos com o meu corpo, me aceitando, né? O meu humor, o meu distanciamento, os bullings. E que depois da cirurgia eu achei que fosse ser mil maravilhas e não foi assim do dia para a noite, aí onde entra um trabalho psicológico. Aconteceu já, doutora, essa situação? Sim, embora assim, o Lucas me fizesse lembrar de uma questão importante que eu diria que 90% dos pacientes que realizam a cirurgia comentam logo nos primeiros retornos do pós-operatório que se arrependem de não ter feito antes, né? Porque a cirurgia por si só ela muda muito a qualidade de vida, a questão até do sono, das comorbidades associadas à obesidade, então ela tem uma melhora significativa. Mas sim, ocorrem casos em que eu preciso intervir no pós-operatório de uma maneira diferente ou mais intensa do que o pré, até porque muitas vezes no pré, antes da cirurgia, o paciente nunca procurou um auxílio psicológico ou algo nesse sentido, né? Então, o pós, ele acaba sendo o momento em que o paciente encontra para falar de suas angústias até do tempo, do período da obesidade, do que representa a obesidade na vida dele. Então, acho que essa representação e os significados são bem importantes. Por isso que eu reforço, assim, e reitero a importância da equipe multidisciplinar. Porque tanto na questão dos medos, quanto na questão da mudança da imagem corporal, da alimentação, todas as mudanças que a bariátrica traz, a equipe consegue dar esse suporte, né, nesse sentido. Mas, assim, relacionado à pergunta, sim, existiram casos em que eu precisei focar mais no pós. Certo. 9h49, a sua pergunta 999687300. Ouvinte pergunta, doutora, a obesidade, eu não sou obesa, mas a obesidade é sim um problema psicológico? Olha, eu diria que ele é multifatorial, né? Existe a questão psicológica, em alguns casos que predomina o psicológico, mas existem outros fatores importantes também, como a genética, a questão hormonal, doenças relacionadas, né? O hipotireoidismo, que pode desencadear, outras questões, assim, biológicas que são bem particulares a cada um. Então, eu diria que dificilmente ela se constitui por um motivo. Diria que ela é multifatorial e aí precisa, por isso, de vários olhares também, né, para dar conta do bom resultado dela. 10 minutos faltando para as 10 horas da manhã e você ligado na programação aqui da Planalto News. Obrigado pela tua companhia, pela tua sintonia. Nós estamos batendo um papo com a Sara Vassolera, ela é psicóloga, o quadro Cirurgia Bariátrica, e sobre esse tema importante, né? Alguns ouvintes perguntando, olha, meu filho come, ele já está acima do peso, quando e como eu posso procurar uma ajuda? Será que já é a hora? Os ouvintes em relação aí a jovens, aqueles que estão entrando na adolescência e já estão com sobrepeso. E aí, será que já é hora de procurar um psicólogo? Dá para tentar reverter essa situação? Sim, acredito ser bem importante, assim, não temos um prazo definido, digamos, a partir de tal idade, né? Porque eu acredito, assim, que quando os pais identificam essa questão da obesidade no filho, ou do sobrepeso, ou de uma relação, uma relação não adequada com a comida, porque isso pode vir desde a infância mesmo. Então, quando se identificam esses casos, ou que o filho está comendo por ansiedade, né, que é algo muito comum, é hora, sim, de procurar uma ajuda, um olhar diferente, uma avaliação, até porque hoje nós temos uma incidência de obesidade infantil muito grande, pensando a nível mundial. Então, acredito ser fundamental, quando se identificam fatores, né, de que a relação do filho com o alimento não está legal, é interessante procurar, sim, pelo menos uma avaliação ou uma conversa, algo que esclareça essa questão. Então... É importante, né? Muitos acompanhando o nosso bate-papo, né, em relação a como é importante, né, o trabalho de um psicólogo, né, porque muitas vezes não trabalha apenas com o paciente, e sim com boa parte da família. Isso é verdade, doutora? A família passa pelo seu projeto com um determinado paciente também? Sim, sim, é fundamental o trabalho com a família, tanto que geralmente, assim, quando tem um familiar
já acompanhando o paciente no pré-operatório. Eu tenho um momento com o paciente, mas eu sempre gosto de já conversar com o familiar também, porque depois da cirurgia, o paciente volta para o núcleo familiar dele. E aí, quando o núcleo familiar apresenta, assim, hábitos muito inadequados ou uma relação complicada com a comida, o paciente apresenta pode apresentar, não é uma regra, mas assim, ter dificuldades de adaptação a este meio familiar, pensando na dieta que ele vai ter. Então, o meio familiar apoiando o paciente, conseguindo colaborar com o processo pós-operatório é fundamental. Certo. Né? E até porque a gente precisa entender isso, né? Porque quem vive no dia a dia, né? A situação de estar obeso, com sobrepeso, e muitas vezes a situação psicológica dele é diferente da minha, né? Que hoje eu não tenho sobrepeso, estou tecnicamente no que se diz a média, mas eu preciso sim, antes, durante e depois da cirurgia bariátrica, a presença de um psicólogo, né, doutora? É importante isso, né? Sim, eu considero, né, por ser da área também, fundamental esse acompanhamento, tanto que lá na Gastrobese eu faço então o acompanhamento antes, a consulta pré-operatória, quando necessário nós realizamos mais atendimentos, o acompanhamento também na cirurgia e o pós-operatório. Então, para mim, assim, o processo todo se divide nessas 3 etapas, justamente para acolher, para dar esse suporte para o paciente nessa mudança que a cirurgia representa, incluindo todas as ansiedades, os medos, as angústias e também comemorando com ele os bons resultados, que isso é bem gratificante para nós enquanto equipe. Ah, isso é verdade. Eu tinha uma amiga que antes de fazer a cirurgia, ela estava no limite entre fazer ou não, pela questão do peso e as avaliações devidas. E ela disse assim, pois olha, Brasil, sabe que o médico me encaminhou para fazer, antes da cirurgia, uma avaliação psicológica. E eu não queria isso, sabe por quê? Eu disse, mas por quê? Com medo que a psicóloga me convencesse a não fazer a cirurgia. E tive esse medo, né? Mas que não é o caso. A Gastrobese hoje ela trabalha com uma equipe multidisciplinar e conjunta, coesa para o mesmo fim, né? Sim. Já teve casos que foi pensado, bom, vamos conversar. O médico entende que não é necessária a cirurgia, o psicólogo também, mas o paciente quer. E aí entra a mão forte do psicólogo para contornar tudo isso. Teve alguns casos assim já, né, doutora? Ou alguns casos, né, assim. Sim, já vivenciamos casos nesse sentido. E aí, assim, nós temos a cautela, acho que o cuidado, porque o principal foco da cirurgia bariátrica é o paciente. Então, todo o nosso trabalho, enquanto equipe também, é focado no paciente, no bem-estar do mesmo, né, antes e após a cirurgia. Então, quando existem casos assim, nós temos nos reunimos, discutimos o caso, avaliamos quais estratégias, quais ações nossas, enquanto equipe, poderiam ser oferecidas para o paciente. Se necessário, nós realizamos, então, um acompanhamento do paciente pré-operatório e, quando for um determinado momento, em alinhamento com o paciente, nós identificamos, bom, esse é o melhor momento, então, para o paciente realizar a cirurgia. Então, se é estabelecido esse acompanhamento para a gente ter certeza do momento também melhor, né, mais indicado para fazer esse procedimento. É importante porque a avaliação ela faz parte do processo, né? A avaliação psicológica faz parte de um processo para um paciente que vai passar por uma cirurgia bariátrica. Não adianta ter preguiça, não adianta querer acelerar o processo entre uma consulta. Eu já sei o que a doutora Sara vai falar, eu quero só o papel que ela me dê ali para eu levar lá. E às vezes acontece isso, né? O importante é a gente saber que faz parte do processo e que essa avaliação psicológica, por mais que eu não entenda, não compreenda no momento, mas está me inserindo num processo de mudança de vida, né? A cirurgia, por mais que ela seja rápida e simples, mas talvez o acompanhamento psicológico, esse sim vai perdurar durante um tempo depois, para me entender, para me ressocializar, como eu devo me portar, né? Um dia eu tenho 160, 150 quilos, 2, 3 meses depois eu estou com 80, 90. Muda bastante, né? Muda muito. E assim, abrindo um parêntese nisso que tu falaste, a avaliação psicológica, o intuito assim não é até não indicar o paciente, né? Indicar ou não indicar, assim, o intuito é acolher, então assim, conhecê-lo principalmente,
primeira etapa que eu diria assim, é a importância de conhecer esse paciente, conhecer os hábitos alimentares, conhecer as motivações assim que o levam a comer além da fome, né? Certo. Fazer uma investigação. Isso, uma paciente, investigação, saber se teve algum episódio, como foi a vida dele, né? A vida emocional, como ele está lidando com mudanças, é conhecer o paciente. Então, não é, digamos assim, indicar ou não indicar, reprová-lo, né? Que às vezes tem essa imaginação, essa ideia, mas justamente conhecê-lo, acolher esse paciente para juntos a gente poder trabalhar no pós-cirúrgico também. Tá certo. Bom, hoje eu vou agradecer muito a presença, ela que é psicóloga, trabalha junto com a equipe do Dr. Madalosso na gastrobese, né? Afinal de contas, não é um processo simples, é um processo de mudança de vida. Esse trabalho de investigação, de acompanhamento, de verificar esses gatilhos que um dia podem ter te levado a esse transtorno alimentar que levou ao excesso de peso, né? E a cirurgia bariátrica, ela é um dos passos que precisa para que você retome a sua vida normal, né? Quem sabe aquele gatilho ficou pendente, é a doutora Sara e sua equipe que vai auxiliar a trabalhar com ele. Mais ou menos por aí, né, doutora? Isso mesmo. Então tá certo. Muito obrigado pela sua presença e agradeço. Outro momento conversamos. Ok, agradeço a todos. Obrigada. Tá certo, 9h58 e com essa especial participação, vamos finalizando por aqui no oferecimento do Hospital São Vicente de Paulo, da Majufer, da Pipe Pneus, também na Funerária São Vicente, da Cotapel, Coser Autosserviços, Santa Madre Cervejaria, a Universidade de Passo Fundo, da A3E Engenharia e do CFC Autotec e da Odonto Center. Lembrem que agora em fevereiro nós vamos ter os reajustes das carteiras nacionais de habilitação. É importante você não perder o prazo, adiantar o seu processo para que você não pague mais caro por aquilo que você vai conquistar. 9h58, vem aí bem o Borges e o Comando Popular. Eu retorno logo mais no Geração 92 à tarde. A todos, uma boa terça-feira. Sombrinho e guarda-chuva porque vem chuva por aí. Tchau. A maior família do rádio. Planalto, a sua rádio de confiança. Você está ligado na Planalto de Passo Fundo. Economizar é comprar bem, mas cozinhar bem também é um jeito de economizar. Quando você faz um prato de dar água na boca, não sobra nada e chove em elogios. Mas olha só, se por acaso você exagerou um pouco, tudo bem. Quando a comida é saborosa, no outro dia às vezes fica até melhor. Inspire-se com a variedade e a qualidade do Zafari e do Bourbon e prepare aquele jantar. Zafari e Bourbon, economizar é comprar bem. Acompanhe todas as terças-feiras, a partir das 9h30 na Planalto News 92.1, o informativo com o Dr.